E hoje eu quero falar um pouquinho sobre termos equilíbrio em meio à dor. Nós sabemos que nós vivemos em dias difíceis, nós sabemos que as frustrações, os medos, têm deixado as pessoas muito doentes. Infelizmente, nem toda igreja ainda se abre para também trabalhar as emoções, né? Que eu falo que nós somos corpo, alma e espírito, assim como a Bíblia nos orienta. Se a gente não se abrir a buscar esse conhecimento, a própria palavra do Senhor fala que o conhecimento ele liberta, né? Então, nesta noite, que nós possamos nos abrir para que o Espírito Santo venha trazer uma porção dobrada da parte do Senhor, para que ele venha transbordar nas nossas vidas, na vida de cada uma que está aqui, de cada um que está aqui, através do livro de Samuel. Eu queria que vocês abrissem o livro de Samuel. Primeiro Samuel, por favor, quem tiver aí a sua Bíblia aí, vamos abrir para a gente dar início. Tem que terminar que horas? Antes de 11, né? Deixa Deus me usar, minha amada. Hoje é sábado, a gente tem um tempinho. Virgínia, né? Não pode ter preguiça, né? A palavra do Senhor aqui em 1 Samuel, nós vamos começar, mas antes de começar, por que eu procurei essa palavra? Por que foi o Senhor? Por que o Senhor mandou essa palavra? O porquê dessa palavra, né? Eu quero dizer para vocês que, para começar, o nome dessa mulher é o nome da minha mãe. Então, Ana representa muito para mim. E quando fala de equilíbrio, quando fala de dor, quando fala de fé, eu não poderia deixar de falar de Ana, né? A mãe do nosso profeta Samuel. E hoje eu trago para vocês Samuel. Vamos começar a ler? Hoje houve um homem de Ramataim, Zofim da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia na cidade de ano em ano a adorar. A palavra diz que esse homem era cristão, esse homem adorava. E a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Nós sabemos que infelizmente, eles não eram aprovados, né, segundo o coração de Deus com as suas condutas. Como sacerdotes do Senhor, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. A palavra diz que ele amava Ana. Penina era uma mulher que tinha filhos. Então, naquela época, nós sabemos que quando o varão ele casasse, era aprovado pela lei do Senhor que ele tivesse uma segunda esposa, né, para dar filhos para ele. Então, digamos que Ana, ao nosso entender, que Ana era a mulher que ele amava, a mulher que ele casou. Só que, devido a Ana não ter filhos, veio Penina. E Penina teve filhos de Eucana. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente para irritar. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, a palavra diz que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. A palavra diz que Ana chorava, Ana estava muito entristecida, Ana estava ali sem ter mais nem vontade de viver, porque um dos primeiros sinais é a gente não querer mais viver, não querer comer, não querer se arrumar, não querer se alimentar. E Ana estava nesse estado. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste?
Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Digamos que Ana conversou em algum momento com seu marido, Elcana, e provavelmente disse, eu gostaria de ter uns 10 filhos, porque aqui ele fez uma interferência, dizendo, não seria eu o suficiente melhor que 10 filhos? E veio, então, a oração e o voto de Ana. Eu vou ler tudo para depois eu explicar alguns tópicos que eu vou trazer para vocês nesta noite. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor. E chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto a Deus. Ana estava naquele momento em que diz assim, não há mais nada, somente o Senhor na minha vida. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada, uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e depois ela comeu. A Bíblia diz que ela foi em paz, que ela conseguiu comer, que ela se alimentou depois que ela recebeu aquela palavra de Eli. E o seu semblante já não era triste. Vocês perceberam que aqui, eu até destaquei aqui as palavras ansiedade, tristeza, desespero, angústia, eu grifei aqui na Bíblia, porque eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ana, ela teve um momento em que ela achou que não teria condições de realizar o grande sonho dela, que era de ser mãe. A Bíblia relata aqui que no início, Penina era sua rival. Imagina uma rival dentro de casa. Às vezes as pessoas ficam entristecidas com algumas amigas, algumas pessoas falando qualquer coisa negativa. Imagina uma pessoa dentro de casa, 24 horas, ali, deturpando a sua imagem, o seu coração, como não ficaria. Então, quando a Bíblia vem dizer que Ana estava no estado de que muitas vezes nem comia, é porque Ana realmente estava desesperada. Na minha linguagem, como profissional, eu diria que Ana estava esgotada emocionalmente. Então, Ana não teria mais para onde correr, Ana não teria mais vontade de viver. E chegou um momento em que as comparações, né, que nós sabemos que as comparações é uma das primeiras coisas que eu quero falar nesta noite. A comparação, ela acaba o contentamento. Então, nesta noite eu quero dizer para você que eu não sei se tem uma penina na sua vida. Eu não sei qual é a penina que te persegue, eu não sei qual é a penina, qual é o problema que te persegue. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. O Senhor sabe por que você está aqui nesse momento, nessa live, nesse momento de oração. E deixa eu falar para você uma coisa. Existem momentos em que nós perdemos realmente o sentido da vida. Mas existe um momento em que a gente
se humilha tanto, que a gente clama tanto, que depois vocês vão ver a vitória de Ana, assim é a vitória na nossa vida. E naquele momento, o segundo tópico é a humilhação. Ana sentia-se muito humilhada. Quantas vezes nós somos humilhadas desde a nossa infância? Às vezes nós crescemos, né? Nós crescemos num ambiente, a maioria dos problemas emocionais, eles vêm muito pode ser da epigenética, como também pode ser do ambiente. Imagina que você cresce num ambiente em que você é muito humilhada, em que você é muito cobrada, em que você não vê esse equilíbrio que a palavra do Senhor nos dá, né? Que nós sabemos que o Senhor nos dá dosagem nas palavras de conhecimento, de como criar os nossos filhos, né? Então, quem cria os filhos na presença do Senhor tem outro equilíbrio, tem princípios. Os nossos filhos criados na presença do Senhor é diferente. Se você observar, eu observo, não sei se é porque eu trabalho na área, mas eu observo muito o comportamento de uma criança que é criada nos princípios. Como que ela vai ser lá futuramente? E eu observo o comportamento de uma criança que não tem o caminho estreito, porque a porta larga ensina tudo. E imagina que Penina foi criada nesses caminhos, né? Porque ela humilhava muito. A Bíblia diz que ela era rival mesmo, que ela provocava a Ana. Então, imagina uma pessoa lhe provocando todos os dias. Então, que nós possamos entender que não foi fácil para a Ana. Eu não sei quantas Anas tem aqui nessa noite. Um dia eu fui Ana, e eu não sei quantas Anas tem aqui, passando por dificuldades, passando por atribulações, até mesmo no seu casamento, porque não tem posicionamento. A mulher ela precisa ter posicionamento. Eu sempre falo que, quando eu vou palestrar, eu falo muito. Cuidado com o empoderamento. Nós não somos mulher de empoderamento, nós somos mulher cheias do Espírito Santo, é diferente. E a Bíblia nos dá base para ensinar como lidar em cada situação, desde a criação dos nossos filhos, né? Como lidar com o nosso cônjuge, como lidar com as nossas finanças. Então, tem mulheres que às vezes se perdem nas finanças. Então, tem mulheres que não têm equilíbrio. Em meio à dor, elas viram uma compulsão, elas compram demais, depois elas ficam preocupadas. Então, às vezes, a própria Penina é você mesmo. Você mesmo se compara, você mesmo compra em excesso, você mesmo busca a tribulação. Sabe por quê? Porque você não consulta o teu manual, que é a Bíblia. Eu sempre falo para meus filhos, né? Nós vivemos de consequência, nossa vida tem consequência, nós vivemos de escolhas. Então, assim, o que eu plantar, eu vou colher. Então, a semente que você planta, você vai colher. Eu não vou estar andando com você o tempo todo, mas o conhecimento que é pregado para você, você nunca vai deixar. Agora, só que tem que ter o conhecimento e tem que usar. Nós vivemos numa igreja em que, gente, eu gosto muito de falar a verdade, tá? Então, se vocês ficarem chateados, é o Espírito Santo que manda, tá? Então, nós vivemos numa sociedade em que a maioria das igrejas só pregam prosperidade e não prega comportamento, porque se você não tiver a base, o Espírito Santo, ele muito se entristece. Então, às vezes, é você mesmo que é a penina da sua vida. É você mesmo que não está sabendo lidar com as suas finanças, com o seu marido, com seus filhos. Você, muitas vezes, perde esse equilíbrio. Hoje, nós vivemos na sociedade em que as pessoas se comparam por tudo. As redes sociais estão acabando com as pessoas. Essa semana eu tive que pedir para uma paciente para ela passar uns 10 dias sem usar celular, porque se ela não fizesse isso, ela ia piorar o esgotamento mental dela. Então, assim, a busca por contentamento, por crescimento, e às vezes as pessoas esquecem que não é errado, gente, vocês buscarem crescimento, mas cuidado com as fontes que vocês buscam, com as pesquisas, com quem vocês buscam esse conhecimento.
Então, muito cuidado. Cuidado com a penina que vem aí na sua vida, porque nós estamos cheios de peninas na vida. E outra prática que eu gostaria de deixar para vocês é falar sobre as travas, né? Às vezes a gente tem um dom, às vezes a gente tem um ministério, às vezes a gente tem algo para fazer, mas os nossos medos nos bloqueiam, né? Imagina ali quando Ana, toda vez que ela viu um filho de Penina nascer, era como se morresse mais um pouco a esperança dela. Então, ela ia morrendo. Então, muitas vezes você tem um dom, você tem algo, porque a palavra diz que o Senhor, Ele nos deu dom para cada um. Então, cada um tem seus dons e talentos. Mas muitas vezes você diz, eu não vou fazer porque fulano faz melhor do que eu. Fulano vai ficar rindo de mim. Eu não sou suficiente, eu não sei pregar. E se eu disser aqui ao irmão Damião que eu dizia isso, tá? Eu falava assim, mas eu não, quando me chamavam para ministrar, para levar palavra, palestra para mulheres, eu dizia assim, mas eu não sei pregar. E aí Deus disse, ei, você tem que fazer o que eu pedi para você fazer. Eu te ordenei, vai, não tenhas medo. Eu te desafio todos os dias. E Deus é tão tremendo que hoje eu digo para você, eu posso preparar, mas o Espírito Santo, ele que conduz e muda toda a situação. E quando a gente fala daquilo que a gente vivencia, daquilo que Deus fez na nossa vida, dos milagres que o Senhor fez, não tem por que fechar nossa boca, gente. Não deixe que nenhuma penina bloqueie os teus maiores sonhos e o teu ministério, amém? Então, assim, tenha um ministério, tenha os meus sonhos, tá precisando o quê? O que está precisando melhorar? O que está precisando alinhar? O que está precisando ajustar? Às vezes a gente precisa de ajuste. E essa autoanálise a gente tem que fazer todos os dias. Todos os dias nós devemos fazer essa autoanálise. O que eu devo fazer? Porque existem momentos em nossas vidas que nós nos perdemos. Às vezes nós nos perdemos nesse processo de não saber realmente quem nós somos. Qual é a sua verdadeira identidade? A tua dor não é a tua identidade. O Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Então, quando você se frustra, você já acha, pronto, tudo já não tem mais sentido. Então, para que eu nasci, né? Para que eu vim a esse mundo? Eu lembro que teve um tempo que eu me perguntava. Eu vou só colocar meu celular para carregar aqui. Eu lembro que teve um tempo que eu cheguei a me perguntar, porque veja como a pessoa não está bem, espiritualmente, psicologicamente. E uma amiga me perguntou, o que você fez da sua vida? Quando ela me encontrou alguns anos depois. Eu falei, eu cuido do meu filho, né? Cuido do meu filho. E ela, você não estudou nada? E naquele momento, gente, eu fiquei frustrada. Imagina a Ana, naquela época, a mulher que não tinha filho, porque elas eram validadas pelos filhos, né? Naquela época. Hoje, as mulheres são validadas pela profissão dela, pelo que ela almejou, pelo que ela conquistou. E para mim foi frustrante quando ela disse assim, amiga, você não fez nada, não estudou nada. E naquele momento eu chorei. Eu me desesperei e eu olhei para meu filho e eu disse, sem sabedoria, eu não tenho vergonha de dizer. Por isso que eu falo, conhecimento liberta. E eu falei assim, tá vendo, filho? Não fiz nada da minha vida, só cuidando de casa e de você. Eu disse isso para meu filho. Quem sou eu? Aí ele disse, a senhora é serva de Deus. Eu acho que na época ele só tinha 6 anos para 7 anos. E eu parei tudo para cuidar do meu filho. Hoje eu glorifico, porque eu sou mãe atípica. E através da minha dor, da dor do meu filho, eu busquei estudar, busquei conhecimento. E teve uma hora que eu pensei assim, vou desistir. Eu pensei em se suicidar. Eu tive 3 tentativas de suicídio.
Naquela época em que meu filho nasceu, ninguém sabia o que era autismo. As pessoas não falavam, as pessoas só me julgavam. Então, imagina aí quantas peninas não tinha na minha vida, julgando que eu não sabia educar meu filho, julgando que ele não aprendia porque eu não tinha ensinado, e eu sempre fui uma mãe maravilhosa. Mas eu não enxergava, gente. Eu não enxergava o meu potencial. Eu só escutava o comentário das peninas da vida. Quantas peninas tem uma palavra dessa para desestruturar as nossas emoções, o nosso dia? Tem muitas peninas. Então, eu quero dizer para você, cuidado com a comunicação, cuidado com as palavras. Nós, antes mesmo de falar, os nossos olhos já falam. Então, cuidado com o jeito que você se comporta em meio à dor da sua irmã, em meio à dor do seu irmão. E naquele momento eu olhei para essa amiga minha e falei assim: não tive a oportunidade de estudar. Que bom que você estudou. E ela disse, depois, há alguns meses atrás, ela estava frustrada, porque ela não tinha noivo e o sonho dela era arrumar um noivo e ter filho, que ela já tinha uma idade bem avançada e meu filho já estava aí com 14 anos. Você viu? Naquela época eu me frustrei porque não estudei. E depois eu fui analisar que não estava tarde para começar. Não era tarde para mim começar. E eu comecei. Então não é tarde para você começar a fazer algo. Não desista dos seus sonhos. Deus, ele tem planos. No livro de Jeremias 29:11 fala que o Senhor, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, naquele momento, eu não tinha lido esse versículo. Eu amo esse versículo, porque naquele momento eu não conhecia bem a palavra. Que eu sempre falo que tem que ler. Se você não ler, se você não buscar, se você não tem intimidade. Então, uma das primeiras dicas é ter intimidade com Deus no meio da tua dor. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é a preocupação, mas tem intimidade com Deus. E cuidado com a comunicação. Cuidado em quem você tem buscado no meio da sua dor. Vocês sabem que no meio da nossa dor, a gente quer resolver de repente as coisas, né? E de repente você toma uma decisão, você não pensou, e você vai lá e toma a decisão errada, busca pessoas erradas, conselhos errados. E Penina não. Ela foi lá se ajoelhar. Ela foi buscar, Ana, perdão. Ana foi buscar. Ela se ajoelhou, ela clamou, porque ela disse: é o meu Deus que vai me ouvir. Então, Ana passou por muitas humilhações. Ana foi muito atribulada em meio à Penina que convivia com ela. Imagina essa mulher todos os dias, convivendo com a Penina do seu lado, mostrando as suas fragilidades. Ei, mas sabia que às vezes é você que é a Penina que mostra os seus defeitos? Nós somos tão frágeis que se uma mulher se arrumar mais que nós, muitas vezes a gente já fica triste. Infelizmente. As mulheres, elas se arrumam para as outras mulheres. Elas se comparam o tempo todo. Às vezes, basta elas não ter condições de comprar uma roupa. Elas já ficam depressivas. Regaça tuas mangas, trabalha, é do teu suor, a palavra diz que é do suor do nosso trabalho que a gente vai viver. Hoje não é pecado, né? Naquele tempo as mulheres, elas trabalhavam também. Mas hoje você vê as pessoas dizer que é pecado a mulher trabalhar. Não, minha gente. Vai lá em Provérbios 31 e vai olhar lá a história da mulher virtuosa. Ela era uma mulher proativa. Ela era uma mulher que trabalhava, dava ordem às suas servas, mas ela também estava sempre pronta. E a Bíblia nos compara a um navio mercante, quando ele diz que o navio mercante, nós somos igual a um navio mercante, ele quer dizer o quê? Que nós somos fortes, que nós conseguimos, não importa a bagagem que você está carregando,
Eu não sei qual é a bagagem que você carrega, mas eu só sei dizer uma coisa: se essa bagagem, Jesus estiver no controle, continua. Não tema, não pare. Só deixa que Jesus conduza cada bagagem que você carrega. E no tempo certo, ele vai limpando tuas cicatrizes, tuas dores, toda ansiedade, todo medo, toda frustração. Eu não sei quem te machucou lá no passado, assim como Ana, que viveu anos sendo machucada, ferida, humilhada. Eu não sei quem foi que te machucou lá no passado, mas uma coisa eu sei, que Jesus ele promete para a gente que ele cura todas as nossas feridas e que lança no mar do esquecimento. Então lança, tá? Tudo se faz novo. Quando nós estamos com Jesus, nós somos novas criaturas. Então, tudo se faz novo e, assim, é seguir em frente. E saber que o Senhor, estando no controle e você estando em obediência, tudo dá certo. Tudo dá certo. O Senhor, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Hoje eu vivo bênçãos na minha vida, que eu acredito que nem nos meus sonhos eu vivia. Hoje, onde eu estou, eu acredito que foi mais do que eu pensei. Então, quando eu falo assim de prosperidade, eu não falo apenas do financeiro, mas eu falo para vocês uma coisa: a vida espiritual, a família, a paz, a saúde, tudo isso é prosperidade. Eu vivi num lar em que eu tinha 16 irmãos. Tinha, não, eu tenho 16 irmãos. Então, foi um lar bem atribulado, um lar onde Penina convivia ali o dia todo. Irmãos, alcoólatras. Nós sabemos que o ambiente adoece. Imagina como ficou essa menina, a mais nova de todos. E essa menina, ela não desistiu. E em meio a 17 filhos da minha mãe, a única que trilhou os caminhos e está trilhando os caminhos do Senhor sou eu. Então, por isso que eu falo, nem eu acreditaria que eu estaria aqui hoje, né? Servindo a Deus, um casamento restaurado. Eu passei por momentos em minha vida que eu pensei como Ana, que não seria capaz, que não daria certo. Mas nós temos uma área do nosso cérebro, que é o nosso córtex, que quando a gente pensa, que quando a gente crê, quando a gente busca, a nossa fé é mais ativada. Então, assim, a nossa fé, quando vocês já observaram que se vocês estiverem pensando muito em uma coisa, ela acontece? Observem. Quando você profetiza muito, quando você jejua, quando você ora, se for bênção, se Deus vê que é bênção para a tua vida, acontece. E às vezes você diz, nossa, mas isso aqui era impossível. Mas Deus é Deus de milagre. Então, nosso Deus, ele não deixou de fazer milagres. Embora as pessoas não tenham buscado, mas Deus é Deus de milagre. Então, o ato de fé de Ana ali foi tremendo. Quantas Anas nós temos que ter para ter 1% de fé? Hoje as pessoas não sonham mais. Hoje as pessoas não pensam mais em crescer, sabe por quê? Porque estão com medo. Esses dias eu falava com uma senhora que ela disse, eu tô com tanto medo, é tanta coisa acontecendo nesse mundo, eu tô com muito medo, eu tô muito assustada. Eu falei, mas minha irmã, você sabe para onde você vai? Ela disse, mas eu tô muito assustada. E eu falei para ela assim, pois, deixa eu falar uma coisa para você. Se você sabe para onde vai, por que você está pensando no futuro? Fique em paz. Mas o ansioso, ele tem sim excesso de futuro negativo. O ansioso, ele infelizmente, ele às vezes até lê o versículo, mas ele fica dizendo que tem fé, mas ele fica com um futuro incerto. E ela dizia assim, mas eu tenho tanto medo, porque é meus filhos, pode ser que não seja salvo. Eu digo, minha irmã, faça a sua parte.
seja você o testemunho vivo. Esteja orando e trazendo a palavra para eles, porque você não tem o controle. Tem coisas, meus amados irmãos, que nós não temos o controle. Então, por que ficar ansiosos? Não ficais ansiosos por coisa alguma. Entregar somente. Tem mães que deixam de orar pelos seus filhos porque não acreditam mais na salvação. Acredite. Ana orou muitos anos para que o sonho dela fosse realizado. Só que depois eu vou dizer para vocês por que foi que o sonho de Ana foi realizado e por que foi naquele momento. Mas eu quero dizer para você antes que sempre que você chorar, se derrame aos pés do Senhor. Chorar não é errado, gente. Às vezes as pessoas dizem, Patrícia, mas eu posso chorar? Eu digo, deve. Nós somos seres humanos. É natural do psiquismo humano entristecer-se às vezes. Então, se derrame. Qual de nós não passamos frustrações, tristezas, percas? Se derrame nos pés do Senhor. Quando eu era criança, eu vi muito minha mãe apanhar, minha mãe chorar, minha mãe sofrer, minha mãe não ter o que dar para a gente comer, né? E eu sempre dizia, eu olhava para as estrelas, eu não sabia orar como eu sei orar hoje, mas eu já falava com Deus invisível que minha mãe não me apresentava. E eu dizia, um dia, eu vou dar de comer para minha mãe e para meus irmãos. E hoje, o Senhor me fez e me faz abençoar, porque Ele ouviu a oração daquela menina bem pequenininha. Então, olhe, se você tem sonhado, ou se você diz, não, infelizmente não dá mais, dá. É no tempo do Senhor. A palavra diz que há tempo para todas as coisas. Então, o tempo é de Deus. Para realizar os meus desejos, os meus sonhos, para conhecer Jesus, eu tive que passar por muitas coisas. E eu sou grata. Eu sou grata porque se eu não tivesse passado o que eu passei, eu não teria conseguido chegar aonde eu cheguei, que é a principal fonte, é a minha salvação. E às vezes eu falo para meu marido que tudo que a gente passou foi muita tribulação. A gente passou por um momento de separação em 2011, mas foi preciso para a gente conhecer Jesus, porque do jeito que ele estava, não dava. E Jesus disse, ei, às vezes eu preciso pegar o vaso, vai doer, às vezes dói, mas eu preciso pegar esse vaso, moldar, quebrar ele, e depois vir e consertar. E foi assim que Jesus fez na minha vida e na vida do meu marido. Porque do jeito que estava, não dava certo. Meu marido, ele tinha transtorno de narcisista, igual o meu pai, que inconscientemente eu atraí o meu marido igual ao meu pai. E ele era alcoólatra, ele bebia muito, ele era agressivo igual ao meu pai. E minha mãe avisou, mas a menina cheia de dor achou que casando ia resolver os problemas. Não sabia ela, não tinha sabedoria, não conhecia Cristo, não tinha uma base, gente. Por isso que eu falo a base dos pais, conversar com os filhos, é tudo. A palavra orienta, mas muitas vezes lê o versículo e não entende. Ensina o teu filho o caminho que deves andar, né? Então, assim, ensinar é tudo, é sobre relacionamento, é sobre comportamento, é sobre tudo. Você não ensinar seu filho no caminho que deve andar, na primeira oportunidade ele se perde, porque ele não tem estrutura. Eu sempre falo, pai de menina, principalmente pai de menina, você é o pai, você é o quê? O rei, você é o sacerdote da casa, você tem uma referência muito grande. Só que nessa falta, essa menina vai buscar relacionamentos tóxicos.
Então, a importância de falar, mas infelizmente, muitas pessoas não falam. Hoje mesmo eu conversava com meu filho, que ele vai fazer 12 anos, e eu já estava explicando algumas coisas que ia acontecer com ele de mudanças, de hormônio, e assim eu falo com ele abertamente, porque hoje eu tenho isso, mas eu não tive. Eu não sabia o que era casar, eu não sabia o que era ter filho, eu não sabia. Então, às vezes, você que está aqui nessa live, às vezes você diz só o que é pecado para filho, você não faça, senão eu lhe mato de uma surra. Era só isso que eu escutava, mas eu não sabia quais eram as consequências. Então, às vezes, gente, é de graça os conselhos do pai. Então, conversem com seus filhos, conversem, não deixe de conversar. Eu atendo muito adolescente que os pais, eles tentam suprir a ausência com o iPhone, com essas coisas. Eles não dão a coisa mais simples, que é o amor. E antes de ontem eu atendi uma jovem que ela dizia bem assim, ô, doutora, sabe o que é que eu queria de minha mãe? A senhora sabe. Eu digo, sei, mas eu quero que você me diga. Ela disse, minha mãe fez aniversário, gastou 5.000. Agora comprou um iPhone 15. Doutora, eu trocaria tudo isso por uma coisa. E na hora eu esperei ela dizer, mas eu já sabia. Aí ela disse, a senhora sabe. Aí eu disse, sei, mas eu quero que você me diga. Eu queria só um momento para eu assistir um filme com minha mãe, tomar um sorvete com ela, sair pro shopping, alguma coisa. Eu não tenho esse tempo com minha mãe. Gente, isso não é tão simples. Aí quando a gente chama a mãe no consultório para conversar com essa mãe, olha, tenha mais intimidade, converse, tenha um momento com a sua filha. Não, eu tenho que trabalhar, porque, gente, não é errado a mulher empreender, não é errado. Eu sou também, eu trabalho, mas eu tenho o meu momento para conversar com os meus filhos, observar como é que tá as coisas. Às vezes você não olha nem, tem mãe que não olha nem a mochila da escola do filho, infelizmente. Então, assim, são coisas simples. Por que eu estou falando isso? Porque o abandono afetivo é que tem trazido muitos adolescentes para prostituição, para bebida, para as drogas, infelizmente. Então, aqui eu acredito que tem pais. Eu deixo essa alerta, que olhem mais, amem mais, julguem menos. O que Jesus fazia? Nós que lemos a palavra, nós sabemos que Jesus, ele, no meio das coisas que ele tinha que decidir, no meio das confusões, Jesus parava, escrevia no chão e pensava e refletia, e lá ele dizia. Às vezes a gente chega e queremos fazer igual aquele povo que queria apedrejar a mulher. E aí? Você vai apedrejar seu filho, ele corre e vai buscar em outra pessoa ou em outras coisas preencher aquele vazio que você não supriu por tão pouco, que é de graça, o afeto, a atenção. Então, muitas mulheres se perdem por conta disso e muitos meninos. Então, assim, observem mais os lares de vocês, tá bom? Que nós possamos observar mais, porque a mulher virtuosa, o Senhor capacita, ela tem uma força extraordinária, que não é de nós não, gente, é sobrenatural. Nós conseguimos fazer tantas coisas, os homens nem tanto, né? Mas a mulher consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, assim. Faz uma coisa, faz outra e responde mensagem e coloca comida no fogo. Às vezes eu falo para meu marido assim, pega ali alguma coisa na geladeira. E ele fica, não, filha, eu não achei não. Vem aqui, eu não achei não. Digo, meu Deus, e é desse jeito. Então, assim, paciência, gente, é porque eles têm uma área do cérebro que é até maior do que a nossa, mas a nossa, segundo a pesquisa, a gente tem mais sabedoria nessa área do cérebro. Então, paciência e vamos lá seguir aqui, né? Então, Ana, ela orou, mas como foi para Ana chegar e tomar essa decisão de dizer assim, olha, já fiz de tudo, não tem mais jeito. Ana precisou fazer uma coisa, gente. Ana precisou se permitir acreditar que ela seria mãe.
Vocês sabiam que se a gente não tiver permissão, a gente não consegue realizar os nossos anseios? É preciso permissão. A permissão começa quando a gente perdoa, quando a gente ressignifica, quando a gente deixa ir o nosso passado. Quando Ana disse assim, eu vou deixar ir Penina, eu não vou mais me importar com ela. Quem é ela na minha vida? Quando você deixar ir, quando você abençoar a pessoa que está te machucando, que está te ferindo, você vai ver como Deus vai agir na tua vida. Nós vivemos num mundo em que a inveja, você sabe que toda vida teve, né, gente? Você sabe que Caim teve inveja de Abel, ciúme, sempre existiu. Só que hoje, o bom é isso, é que a gente tem mais conhecimento para saber discernir e sempre pedir. Eu sempre peço, Senhor, me dê discernimento espiritual e natural. Eu preciso também entender, Senhor, e afasta de mim, Senhor, porque infelizmente, gente, quando você almeja algo, quando você quer muito alguma coisa, aí vem uma penina para atropelar você e colocar defeito, tá? Então, é uma grande dica do invejoso. Ele vai dizer que você não sabe fazer, que você não sabe falar, e aí você já paralisa. Enquanto Ana estava lá alimentando o que Penina queria, porque você alimenta, como é que eu alimento as pessoas que me machucam? Quando ela vê que você ficou frustrada e que você virou a cara, que você ficou. É tudo que a pessoa quer. Infelizmente, muitos não têm mais amor. Quando a palavra diz que no fim dos tempos o amor esfriará, gente, eu estou vivendo e vendo isso e eu sei que vocês também estão vendo isso. As pessoas não se importam mais se machuca a gente. As pessoas não têm mais essa importância. E aí, o que você tem que fazer? Ora por essa pessoa. Deixa aí. Sacode as sandálias, como Jesus dizia aos discípulos, e sai dali. Porque você não precisa estar em um lugar com uma pessoa tóxica, uma pessoa que está desestruturando para que você perca também o equilíbrio e você faça igualzinho o Penina queria que Ana fizesse. Chorasse, ficasse deprimida, sem comer, sem vontade de viver. E é isso que muitas vezes as pessoas fazem. Quando você está iniciando algo novo, vai aparecer pessoas, porque nem todo mundo, gente, nem todo mundo fica feliz com o seu crescimento. Nem na igreja, nem na vida profissional. Se você crescer um pouquinho, as pessoas, infelizmente. Uma jovem, ela se suicidou, acho que foi em 2014. E a carta dela que ela escreveu, ela se suicidou no Facebook, foi ao vivo. E ela escreveu a carta dizendo assim, que o problema da doença dela e o problema da doença do mundo é as pessoas. Não sei se vocês viram isso, eu não lembro o nome dela, mas eu precisei estudar o caso dela, e ela disse que o problema é as pessoas. Então, às vezes, você não está sabendo lidar com a penina da vida, mas aprenda. Quando você está cheia do Espírito Santo, você consegue. Então, encha-se do Espírito Santo. Já acorde, olha, pessoal, eu já acordo, já ponho louvor. Já faço minha oração, vou para academia e fico ouvindo o tempo todo louvor. Então, assim, eu estou lá na academia, mas eu digo, Senhor, eu não sou desse mundo, eu sou peregrina, eu estou aqui porque eu preciso cuidar da minha saúde. Aí faço meu exercício conectada com o Senhor o tempo todo. Chego, pego o meu carro, já boto uma pregação no carro, vou para o trabalho, lá também eu já chego, já unjo minha sala e já começo também a fazer minhas orações. E o dia todo eu estou lá, o Senhor está me usando, graças a Deus. Então, assim, é sobre você desconecte daquilo que te tira da presença. Perdoe, não é fácil, tá, gente? Eu não vou dizer para vocês, porque para mim também não é fácil, não. Nós somos seres humanos, né? Mas quando a gente busca alimentar, se você alimentar, olha, tudo que você alimenta cresce. Se você alimentar muito o seu cérebro, ativando, só remoendo aquela história, aquela mesma situação, você vai se entristecer. Então, você comece a buscar outra coisa. O que é que eu vou buscar, Patrícia, para que eu supere essas minhas dores, né? O que eu tenho de dica para vocês é: busque algo novo. Busque pessoas novas que te
te conduza a estar na presença. Você tem que sempre buscar coisas que acrescentem na sua vida espiritual. Porque se você tiver com pessoas que queiram te afastar da presença, essas pessoas não querem o seu bem. Então, quando a gente se converte, a gente não perde um monte de amizade. Eu lembro que quando eu me converti, minha mãe não queria nem que eu andasse lá, né? Então, eu perdi um pouquinho minha mãe, depois minha mãe pediu oração para mim, né? Minha sogra dizia as coisas comigo, minhas tias, porque elas sempre foram muito beatas mesmo, né? Então, muitas amizades se afastaram de mim, do meu marido, quando a gente se converteu. Então, muitas pessoas se afastam de você. Mas não se importe. Você que não pode perder a presença do Senhor na sua vida. Você não pode. Você tem que se conectar inteiramente com Deus. Amém? Então, quando Ana decidiu, Ana precisou fazer o quê, gente? Deixar Penina para lá. Ela disse, agora eu vou fazer e vou ficar lá na melhor parte. Eu vou me ajoelhar, eu vou buscar. E ela clamou. A Bíblia diz que ela clamou, que parecia que ela estava embriagada. O sacerdote, ele pensou que ela estava embriagada, porque ela estava chorando, ela estava aos prantos. Então, é isso que nós devemos fazer. Em vez de nós estarmos perdendo tempo com as coisas que nos tira da presença, a gente tem que deixar ir, tem que perdoar e focar em outra coisa, que é a presença do Senhor. Foque nas coisas de Deus. Quando você está cheio, a palavra diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, se você está cheio da presença, até uma pessoa, quando for lhe magoar, você vai conseguir, tá? Você vai conseguir dar uma palavra para essa pessoa diferente do que ela queria ouvir. Você vai ter estrutura, porque você vai aprender a partir de hoje governar suas emoções. Então, aprenda a gerir, aprenda a governar suas emoções. Não deixe que as emoções lhe governem. Você tem que governar as emoções segundo a palavra de Deus. Domínio próprio. Domínio próprio é algo que, infelizmente, muita gente não tem. Nós temos que ter domínio próprio. Tem pessoas que realmente desestruturam. Se você não tiver domínio próprio, você explode, você fala coisas, tá? Mas tenha domínio próprio, porque é um dom do Espírito Santo, tá? É um dos frutos do Espírito Santo. E sem esse fruto do Espírito Santo, a gente desagrada muito a Deus, né? E se tem coisas que entristecem o Espírito Santo, é quando a gente está em pecado, é quando a gente está fazendo coisas que não convêm, coisas que não agradam ao Senhor. Então, tenha domínio próprio, comece a governar suas emoções. Uma das dicas que eu dou é saia do momento que você está vivenciando. Se for algo que está te tirando do sério, saia, respire e ore, tá? Porque não é fácil mesmo. E se você ainda tiver alguns traumas, você ainda tiver alguma coisa que ainda não foi curada, que você comece a apresentar ao Senhor. Faça uma auditoria do que você olha ainda e sente que está machucando da sua infância, dos seus pais, gente, principalmente com o pai. O pai, os pais, né, a Bíblia fala da gente honrar pai e mãe, mas quando a gente libera perdão, até mesmo os pais que já se foram, né, que estão em memória, mas a gente começa a ver as coisas fluir na nossa vida. Na terapia também é desse jeito. Se você não liberar o perdão dos pais, sua família não prospera, não é bênção, tem problema. Porque é importante esse perdão, é importante esse liberar. E quando Ana liberou, que ela parou de se preocupar com a Penina e foi se preocupar com o quê? Com a bênção que ela queria. Por quê? Porque ela começou a focar na bênção que ela queria. Então, assim, foca no que tu quer, naquilo que tu sabe que é bênção, que é promessa do Senhor. E aí você vai ver as bênçãos do Senhor cair sobre a tua vida. Então, enquanto você estiver no vitimismo, você estiver se reclamando, murmurando, você não vai ver as bênçãos cair sobre você. A Bíblia diz que Raabe teve que buscar, sair do vitimismo, sair das rejeições, das dores delas, para poder ela ser abençoada e fazer parte da genealogia de Jesus. Então, às vezes, você
está perdendo uma bênção, porque você está focada ainda no teu passado, na tua dor do passado, nas coisas que fizeram com você. Ei, deixa aí o teu passado. Deixa aí. Se você vê que não consegue sozinho, procura a ajuda de um profissional. Não fique com ignorância, porque ignorância não faz parte do conhecimento, tá? Então, quem tem conhecimento, obedece. Quem tem conhecimento, se liberta. Quantas vezes a ignorância travou sua vida? Quantas vezes? E não é isso que Jesus quer. O Senhor veio para nos libertar. O Senhor, ele pagou um preço alto por nós. Nós somos muito valiosos. Foi com sangue que Jesus pagou por nossas vidas. E por tão pouco a gente quer desistir. Eu digo por tão pouco porque o que Jesus passou, gente, não tem comparação com as nossas dores, né? Eu não gosto nem de assistir aqueles filmes, né, que passa Jesus sofrendo, eu nem gosto de assistir, né? E principalmente hoje, né, que eu falo assim, a gente tem que buscar coisas que realmente nós não sabemos o embasamento total daqueles filmes, né, pessoal? Então, assim, leia a Bíblia e pronto. Cuidado com esses filmes. Mas eu vou dizer para vocês, pelo que a gente lê, foi muita dor e muito sofrimento que Jesus passou por mim e por você. Para você, por tão pouco, querer se suicidar, assim como um dia eu quis. Era dor? Era. Era muita dor. Mas hoje eu digo para qualquer pessoa, quantas mulheres como eu, com dependência emocional, estão tentando suicídio? E eu digo uma coisa, assim como ele disse uma palavra, e aquela mulher regozijou-se naquele momento, e ela pegou aquela palavra, e a Bíblia diz que ela saiu dali, ela saiu feliz, ela comeu. Eu quero dizer para você, não dependa de ninguém. Você depende de Jesus na sua vida. Não importa se te abandonaram, se te rejeitaram. Jesus é o teu caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte de água viva. Então não tem por que você... Ah, porque fulano não gosta de mim? Pronto, essa pessoa bota para morrer. Esses dias eu recebi uma pessoa que a mãe chegou e disse, Patrícia, o psiquiatra falou que minha filha não pode passar frustrações, que toda vez ela se corta, e o caso está sério, porque a coisa que mais a gente passa na vida é frustrações. Aí eu falei, ela vai ter que aprender a lidar, porque frustrações vêm, mas ela vai ter que buscar a fé, buscar tratamento direitinho. Porque frustrações, nós não estamos, gente, nós não estamos isentos de passar frustrações, a gente passa. E é direto, viu? Mas se a gente não tiver domínio próprio, não tiver inteligência emocional, não tiver o Espírito Santo na nossa vida, não tiver a espada na nossa vida, que é a palavra do Senhor, se a gente não tiver, a gente não sabe nem responder. Quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, ele respondeu na palavra. Às vezes a gente não sabe responder na palavra. E também tem que ter cuidado, gente, porque muitas vezes a gente vai responder na palavra, só que às vezes, uma vez, uma pessoa foi responder na palavra para mim, eu estava muito ferida, logo quando eu cheguei na igreja. Essa pessoa respondeu na palavra, mas ela usou a palavra para me ferir. Então, assim, quem está ferido, gente, tem que ter cuidado com a forma que você fala. Então, assim, pastorear não é fácil, liderar não é fácil. Tem que pedir ao Senhor, dê sabedoria, né? Porque a palavra está ali, mas você tem que ter a sabedoria para conduzir. Porque, infelizmente, as pessoas estão muito feridas. Chega, Jesus! Vem logo, Jesus! Porque, infelizmente, é isso que está acontecendo.